Temos uma casa grande, vós não precisais daquele quarto que temos lá vazio, não podiais acolher a vossa mãe, mesmo até a pagar, não podiais acolher a vossa mãe. Oh pai, mas você sabe que nós temos as férias, levantamos às 6, chegamos a casa às 5, 6 horas da tarde, como é que fazemos depois para a tarde? A rede social de Macedo Cavaleiros, através de um grupo de trabalho que envolve uma parceria entre a Câmara Municipal de Macedo Cavaleiros, a Segurança Social, o Instituto Piaget, a GNR e o Centro de Saúde, proporcionou à população de Moraes uma agradável surpresa. Os habitantes desta localidade puderam participar na experiência de um teatro-fórum, atividade que foi enquadrada no âmbito do projeto Independências. Esta ação está a ser levada a cabo no Concelho de Macedo Cavaleiros e insere-se numa lógica de desenvolvimento social, procurando envolver a população na busca e na construção de novas respostas que se adequem à realidade local. O Fórum Teatro consiste na apresentação de uma pequena história envolvendo problemáticas que a própria comunidade identifica, como explicou ao Notícias do Nordeste o sociólogo José Soeiro. O Teatro Fórum é uma metodologia teatral criada no Brasil, pelo Augusto Boal, e que parte da ideia de que toda a gente pode fazer teatro, até mesmo os atores, ou seja, de que a linguagem teatral é uma linguagem humana por excelência e que nós podemos usar a linguagem teatral, a representação teatral dramática, para encenarmos problemas que identificamos na nossa vida e para ensaiarmos coletivamente soluções para os resolver. A ideia do Augusto Boal é que nós devemos deixar de ser espectadores passivos da realidade e devemos tornar-nos espectadores. O espectador junta as capacidades de observação e de reflexão dos espectadores com as capacidades ativas dos atores. Portanto, é uma metáfora sobre a nossa própria relação com o mundo. Nós devemos não apenas ver passivamente as coisas a acontecerem, mas devemos vê-las a acontecer, pensar sobre elas e agir sobre elas e transformá-las. E o que o Augusto Boal faz é utilizar o teatro fórum, é exatamente utilizar o teatro para pôr problemas, para trabalhar com as comunidades, não levar às comunidades soluções, como muitas vezes o teatro de propaganda faz, ou muitas vezes até o trabalho social faz, não levar às comunidades soluções, mas arranjar uma maneira de pôr as comunidades a definirem quais são os seus problemas, a identificarem as questões que as perturbam, que as incomodam, que as inquietam e a colocarem essas questões em forma de teatro. E são as próprias comunidades que dizem, que identificam os problemas e que vão encontrando, vão sugerindo, vão representando, vão atuando as soluções que encontram para os seus problemas. Pronto, Teatro Fórum basicamente é isto, é uma das técnicas do teatro do oprimido, que é esta tal grande metodologia teatral criada pelo Augusto Boal. Estamos na Junta de Freguesia de Moraes. Como é que acha que correu esta experiência aqui hoje? Acho que foi giro, foi muito interessante. Tivemos pouco tempo para preparar. Nós começamos a trabalhar já... deviam ser quase 3 da tarde. Ainda fizemos um intervalo a meio da tarde. Mas acho que foi muito interessante porque as pessoas, o grupo que ficou aqui, que não foram muitas pessoas, mas foi um grupo suficiente para realizar esta peça, num muito curto espaço de tempo, identificou um problema que é sentido por muita gente aqui e conseguimos ver dentro desse problema, que era o problema dos idosos, que conflitos é que existiam. O conflito entre os irmãos que não partilham as tarefas, o conflito entre os filhos e os pais, o conflito entre os idosos ou as pessoas que precisam de serviços sociais e de apoio social e a segurança social que deve dar respostas a esses serviços, o conflito esses vários conflitos no fundo que foram aqui esta peça. E portanto acho que muito rapidamente conseguimos montar uma situação, montar um problema e apresentá-lo. E a reação das pessoas foi muito positiva, penso eu, porque as pessoas viram a situação e identificaram-se imediatamente com ela. O Teatro Fórum nós não vimos aqui apresentar uma situação que nós inventamos, mas vimos apresentar uma situação que seja relevante para as pessoas com quem estamos a falar, porque são elas que decidem qual é essa situação. E acho que desse ponto de vista gerou aqui um grande debate. Acho que as pessoas se reconheceram neste problema e...
trocaram opiniões, riram-se, divertiram-se, pensaram, viram soluções possíveis, indignaram-se, e acho que é este conjunto de sentimentos e de ações que faz uma boa sessão de Teatro Fórum, e acho que, com todas as debilidades de preparação que nós tivemos, porque fizemos muito num curtíssimo espaço de tempo, acho que correu bastante bem.